Olá, eu sou Amanda Tavares e eu tô aqui para mais um review de Arrow, dessa vez episódio 619, O Dragão. E aqui comigo para falar desse lastimável episódio, Jamile Xedé, hoje mais quanto outros dias, mas a gente vai tentar, né, Jamile? Bom, vamos tentar. Oi, gente, eu sou a Jamile Xedeck. Sejam bem-vindos, sobreviventes do episódio 19, que assim como nós, quase morremos de tédio, né? O sono era real, Jamile, real. Eu senti sono assistindo Arrow. Nunca achei que ia chegar o dia que isso ia acontecer, mas chegou. Chegou. E Infelizmente aí, chegou. qual foi a sua nota para esse episódio? Gente, a minha nota para esse episódio foi 5. Eu tentei de tudo quanto foi jeito, procurar em todo socorro, até com a Sendolist do final, mas a minha nota pro episódio foi 5. Foi o máximo que eu consegui dar para esse episódio. E você, Amanda? Olha, eu acho que você ainda foi super gentil. A minha nota para esse episódio é 2. Porque, assim, até com a Cenolist eu tenho ressalvas. Nem a Cenolist eu consegui gostar 100%. A gente vai falar mais sobre isso quando entrar em mais detalhes do episódio. Mas, enfim, foi difícil, né? Foi difícil, gente, foi difícil sobreviver esse momento. Como a Amanda falou, eu pensei que nunca ia chegar a isso da gente. Eu tava querendo fazer mil outras coisas do que assistir aquele episódio. Pois é, Sinceramente. eu fiquei no Twitter, na hashtag do Arrow, e estava muito mais interessante ver as pessoas reclamando que o episódio estava ruim no Twitter do que assistir o Verdade. episódio. Reassistir o episódio, então, vou fazer o review, nem pensar. Falar, não, chega. Já passei por esse castigo uma vez, eu não vou passar por ele de novo. Me recuso. Então vamos lá. Você quer começar escolhendo um assunto para falar? Não, pode começar aí, que eu acho que os teus tópicos devem ser melhores que o meu, já que tu assistiu com mais detalhes, entendendo mais a história. Então vai que eu te Então, beleza. acompanho. Então tá, vamos começar com o que eu mais li no Twitter, que todo mundo mais se revoltou. A Felicity pedindo desculpa pro Curtis. Assim, talvez vocês não saibam, mas assim, quando eu assisto o episódio ao vivo, eu tô sempre ali com a Jamile no WhatsApp e a gente vai sempre trocando ideia. A Jamile chegou a me perguntar na hora, ela pediu desculpa, e eu sinceramente fiquei com a impressão que ela tava mais falando assim, não, sinto muito pelo que aconteceu, sabe? Pelo René ter se machucado, sinto muito que tenha chegado às vias de fato e tal. Eu fiquei com essa impressão. E eu falei isso até pra Jamile lá, ai que bom. Aí, quando eu fui no Twitter, nossa, geral reclamando. Um absurdo, que é um absurdo ela pedir desculpa pro Curtis. Então, assim, ok, eu estou equivocada. Não foi isso, porque se a grande maioria entendeu outra coisa, é porque a errada sou eu. Então, assim, o que você achou da Felicity pedindo desculpas pro Curtis? Assim, eu entendo que a Felícia é uma pessoa maravilhosa, ela é um amorzinho, ela é um ser humano evoluído. Só que assim, ela sentir muito por tudo que aconteceu, como você falou pra mim, eu entendo. Agora, ela pedir desculpa como se tivesse sido apenas culpa do Ota ou do Oliver, no caso, aí eu não aceito. Eu acho que o contexto da conversa deveria ser uma reflexão de ambos os lados, dizendo assim: olha, nós sentimos muito por tudo que aconteceu, pelo resultado das nossas ações. Aí eu compreenderia toda a cena, aceitaria numa boa. Agora, poxa, quando a gente tem a empresa finalmente que tiraram lá do freezer a empresa dela, são com essas cenas, a gente não conseguiu nem apreciar, né, a Felicity lá cuidando das coisas dela, porque isso me incomodou muito, gente, isso me irritou muito, e como tu falou no Twitter, a galera não perdoou mesmo, foi lá, discutiu com a, com a escritora do episódio, né, a galera foi mesmo, reclamou, e eu apoio e entendo porque eu também não gostei. Uma das escritoras desse episódio se disponibilizou no Twitter a responder perguntas sobre o episódio. E uma das perguntas que mais repetiu foi: por que diabos a Felicity estava pedindo desculpas para o Curtis? A escritora falou que a Felicity quis se sair por cima, quis ser a melhor pessoa e pediu desculpas para poder deixar o assunto do jeito, né, deixar para trás o assunto. Enfim, não convenceu ninguém, ninguém ficou convencido. E eu acho, sinceramente, que foi um erro, assim, muito grave essa cena, por um todo. Lembra alguns reviews atrás que a gente falou que o Curtis precisava voltar de joelho pedindo perdão? Não aconteceu. Além de não ter acontecido, ele ainda deixou claro que ele estava achando ótimo o fato do Oliver ter ficado sozinho.
O Diggle foi embora e ele deixou claro que ele ficou feliz, ele ficou contente e satisfeito com isso. No pleno casamento da amiga, ele ficou lançando comentários passivo-agressivos, né? Relacionando o próprio casamento, ao invés de ficar feliz pela amiga. Desculpa, isso não é amizade. Essa cena da Felicity trabalhando na empresa e se abrindo, porque ela precisava se abrir com alguém, teria dado super certo se tivesse sido com a Alina e não com o Curtis. Então, assim, o maior erro disso tudo é ter continuado, insistido com o Curtis como parceiro da empresa. Essa cena deveria ter sido assim: olha, o Curtis não quer mais saber de mim, então, olha, Curtis, assina aqui esse papel que você está abrindo mão de tudo que você se empenhou nessa empresa para mim e eu vou pedir conselhos, não vou pedir parceria, vou pedir conselhos para a Lina, entendeu? Vou pedir para ela me ajudar nessa hora difícil, que eu tô sozinha e quero trabalhar na minha empresa. Não, e assim, eu aceito a relação dos dois como interesse mútuo, né? Parceiros de empresa. Agora, querer forçar a amizade dos dois, assim, a goela abaixo, pra gente não tá dando, não tá dando. A Felice não tinha nem que conversar sobre aquilo com o Kurt, não tinha nem contexto para eles começarem aquela conversa. E outra coisa, nem parecia a Felicity na hora que ele falou aquilo, que ele ficou feliz com a saída, porque, poxa, o Oliver tá sofrendo, a gente viu tudo que ele passou no episódio anterior. Então a Felicity ficar lá, simplesmente escutar o que o Kurt disse, nunca se acontecer. Ela ia falar umas verdades, porque a gente conhece a Felicity. Estragaram até a Felicity nesse episódio, gente. Pois é, essa é a temporada em que eles estão tentando passar mais história do que personagem, né? Estão atropelando os personagens que a gente ama, todos estão fora de contexto, todos estão fora da personalidade que a gente conhece, inclusive o próprio Oliver, que assim, até ele tá tão fora do personagem que a gente não consegue mais nem pensar o que vai acontecer com ele, porque ele é um estranho pra gente nesse momento, não é? Enfim. Ah, e outra coisa, assim, eu acho que eles estão, como tá terminando a temporada, né, e eles querem voltar a essa reunião dos times, então eles querem meio que forçar essa correlação, essa união de alguma forma. Então eu acho que tá tudo sendo tudo muito corrido, muito empurrado nessa relação do Kurt com a Felicity, seria o meio deles unirem os times, mas a gente não tá fazendo sentido nenhum, como sempre, não tá se encaixando, tá forçado, tá dando mais raiva do que outra coisa. Pois é, gastaram 10 episódios com o René falando, mas olha, isso não muda nada entre nós. 10 assim, gente, eu estou exagerando, é uma hipérbole. Mas gastaram X episódios falando, não, isso não muda nada, não sei o quê, para agora sair correndo. Não tem sentido, né? Assim como não tem sentido dar a história de origem do vilão no episódio 19, sendo que a série tem 23 episódios, porque os escritores estão chamando o Dias de o vilão da temporada. Então aparece no episódio 19 a história de origem dele, que é uma. Desculpa, gente. A história de origem é uma bosta, não convence ninguém. Entendeu? Ele foi um menino que sofreu bullying, era órfão e sofreu bullying. Ah, meu Deus! Então agora todos os órfãos que sofrem bullying vai botar fogo em alguém. Gente, eu concordo. Assim, Você a sofreu gente bullying sente na que infância, Jamile? Você sofreu bullying na infância, Jamile? sofri um pouquinho, principalmente por causa do meu sobrenome Shedek. Isso te dá vontade de virar uma rainha do crime e botar fogo em alguém? Não, nunca pensei em vender drogas por causa disso, não. Nunca nem passou pela sua cabeça, né? Por quê? Porque é uma Não, história de origem de bosta, né, gente? 90% no mínimo das pessoas sofreram bullying quando era criança e não tem 90% da população de reis do crime. Então, assim, não é uma boa história de origem. Não é. não. E a gente vê assim que foi um episódio bem pensado. Eles pensaram até na abertura, gente. A abertura, que eu vi a abertura e falei assim, meu Deus, eu desisto, não quero mais. Com essa abertura aí eu não quero mais. Deu vontade de desistir logo naquela abertura, aquele dragão em vez de flecha. Gente, eu estou assistindo Arrow. Arrow é flecha em inglês, tá? A gente conhece aqui no Brasil como arqueiro, mas é flecha. Eu quero, mas não importa. É relacionado ao Oliver Queen. O personagem principal é o Oliver Queen. O seriado não funciona sem o Oliver Queen. Se o Oliver Queen só aparece 2 minutos no episódio, no final do episódio, o episódio é uma porcaria. Ponto final, concorda?
Concordo completamente. A gente ficou procurando assim, tipo, não teve nada que nos prendeu ao episódio, né? A gente só assistiu porque era um episódio de era que a gente tinha que, vamos entender a história, né? Continuar a história. Mas que a gente não quis assistir de novo, foi uma vez foi suficiente. Se a gente entendeu bem, se não entendeu bem, que é aquela questão. O mesmo sentimento que eu tinha pelo Dias antes do episódio, terminou o episódio e continua a mesma coisa. Eu não consigo ver ele como um vilão, não consigo dar credibilidade, não aceito a história dele, não faz nenhum sentido pra mim, não acho que ele é mau. Mesmo ele tendo matado e queimado pessoas. Aí eu ainda tenho que achar que todo esse tempo, ele já sendo bandido, vendendo drogas, ele só foi se ligar do cara que fez bullying com ele nesse episódio. Eu tenho que Sendo acreditar que ele que, esperou tudo isso. sim, sendo que a gente tem que acreditar também que no ano passado ele mandou matar o filho do Caden James, que estava preso na Argos, porque ele achou que um dia alguém do time arqueiro ia libertar o Caden e para o arqueiro verde que ia impedir os planos dele ser culpado por ter matado o filho. Gente, não faz sentido, nunca vai fazer sentido, nunca. Ter colocado o Dias como o assassino do filho do Caden James foi assim, acho que o maior furo da temporada. O maior. A Não maior coisa fez fora sentido de, nenhum. de contexto, assim. Gente, e aquela assim, pra que aquele flashback lá, como a Amanda acabou de falar, né? Foi o pior flashback de toda a Arrow de meu Deus, porque, gente, não fez sentido nenhum. A gente não conseguiu entender, a gente não conseguiu comprar a história, a gente não quis saber. Eu tinha até esquecido depois que tinha rolado aquela cena, Pois porque é. chegou no final, eu falei assim, gente, quem é esse homem? Aí eu depois eu falo assim, ah, tá, o cara lá do início do flashback, ah, ok. Sabe o que eles tinham que ter feito? Em vez de ficar gastando 30 minutos de Dias, ficar correndo atrás de um quadrante mafioso que nunca apareceu antes, que foi inventado para esse episódio, em vez de aparecer isso, me dava 15 minutos de flashback dele treinando. Ele sofreu bullying, então ele foi atrás de artes marciais. Ele quis conhecer artes marciais para ele saber se defender. E aí ele foi atrás, ele foi treinado. Me mostrasse 15 minutos dele crescendo, treinando, aprendendo, se controlando, controlando a raiva dentro dele, treinando, sei lá onde, no Tibete, na PQP, entendeu? Com mestre estilo Yao Fei, entendeu? Espelhasse a história dele um pouquinho na história do Oliver, fizesse com que eu achasse aquilo interessante, que eu identificasse alguma coisa de Arrow naquilo. Eu não identifiquei nada do seriado que eu tava passando aquilo na televisão e parecia que tava dando o piloto de um episódio de uma série que eu nunca vou assistir. Concordo completamente. E essa questão, assim, gente, se eles. A minha ideia para melhorar a história do Dias era que eles linkassem de alguma forma com o Adrian Chase, vamos dizer, que o Dias conheceu o Adrian, que o Adrian passou algumas informações. Eu acho que resumiria e pouparia muito trabalho, muita Sim. chatice, e a gente aceitaria bem melhor O que que eles ele. podiam ter feito? O que que eles podiam ter feito? Eles deviam ter sido inteligentes, né? Olha, o Adrian Chase era tão estrategista que ele já programou um discípulo para ele, porque ele já E imaginou que ele poderia morrer. E aí ele e a Talia foram atrás do Dias e, digamos até que o Dias tivesse treinado com a Liga dos Assassinos, por que não? Desde muito cedo, lá quando ele sofreu bullying, entendeu? E aí ele foi treinado pela Liga dos Assassinos, já conhecia a Talia, entendeu? E a Talia que apresentou o Dias pro Chase, e o Chase já armou tudo e já deixou tudo engatilhado. Puta que pariu, ia ser uma história do caralho, entendeu? com certeza. Mas não, me inventa um bullying que queimou a foto do pai. Que órfão que tem foto de pai, gente? Ai, E, meu, gente. nada fez sentido naquela história. Assim como nada faz sentido com aquela porcaria daquela peruca da Laurel. O que que ela acha? Ela acha que ela não vai ser reconhecida. Que ela aparece de peruca preta, ok. Ninguém vê que é a Laurel Lance, entendeu? É. Pior é ler os comentários na internet assim. Laurel Lance aparece no próximo episódio com visual repaginado. Eu tenho vontade de. Eu falei, gente, essas pessoas não entendem de nada. Por que estão Gente, escrevendo sobre Arrow se você não entende nada de Arrow? e ela já apareceu com essa peruca antes, Pois né? é. A gente já viu ela com essa peruca, Então, então. Outra pois é. coisa, assim, como eu sempre falo, ela ainda brilhou bem mais do que o Dias, como a gente falou, como vilã.
Com né? certeza. Eu prefiro mil vezes, mas eu acho que eu aguentei um pouquinho porque as cenas dela dando algumas respostas que a gente queria dar pro Sim. episódio, né? Ela deu, foram bem divertidas de ver, o sarcasmo É, dela. ela E outra, chamar o dragão de cachorrinho foi ótimo. e outra coisa também que me irritou em relação a ela foi, tipo, ela meio que ficar incomodada com algumas atitudes do dia. Tipo, ele batendo no cara, ele queimando o cara. Gente, ela matou o Vince, né? Ela Matou Vince? matou Quem lembra o. dela naquela garagem, matando aquela mulher que estava saindo da ginástica, lembra? Sim, Matou a sangue frio. e o guarda no episódio 4 também, que ele até falou pra assim, eu tenho família, ela também tem. Foi lá, quebrou o pescoço dele, gente, e pronto. Pois é, Aí então. mais um No erro pra episódio, foi no gente. episódio 4 também, que ela até falou do tênis, lembra? Ai, que tênis bonito. Isso. Foi lá, matou, deixou a mulher agonizando. Meio que foi uma morte até meio sexualizada, assim. Foi um negócio grotesco, nojento. E agora ela tá com nojinho de sangue, tá com nojinho de violência. Ai, gente, me poupa. Só pra me comprar essa ideia de redenção, que eu já não comprava no início, não vou comprar no meio, e muito menos no final que eu vou querer isso. É, e como você lembrou também, enquanto a gente estava assistindo o episódio, o que que ela falou pro Lance? Onde ela foi? Ela falou que foi prestar exame da OAB? Ah, pode, Foi, né? Ó, tô indo lá né? prestar exame da OAB porque os livros que você me deu, ó, supimpa. Agora eu vou virar Né? Vou advogada. encontrar os. Ressuscitei, vou encontrar os migos ali, vou pra um rolê com os migos, né? Vou encontrar um namoradinho ali na esquina. Pois Gente, é. Mas assim, eu gostei muito, tá? Eu tô criticando porque são falhas de roteiro, mas eu gostei muito das falas da Lorde. Então, assim, ela teve umas frases muito boas. Eu não gosto muito das cenas de ação da Laura, porque a Kate Cassidy não faz nenhuma. Eu vejo o dublê em todas as cenas da Kate Cassidy, isso me irrita profundamente. Mas, enfim, eu eu não até que eu gostei. curti mais ou menos a cena dela lutando lá, porque pelo menos ela tava com a peruca preta, então a gente fingiu que era ela, né? Não aconteceu igual como foi contra a Dinah, que a gente viu aquela peruca horrenda, loura, muito mais cabelo, o louro muito mais forte. Nessa aí deu até pra gente dar uma enganada. Ok, bate aí, mano, bate. É muito difícil. Tudo é difícil nesse episódio, tudo. Assim, é difícil, eu não tenho nem o que falar. Eu não sei o que que eles estão querendo passar com essa ideia, não sei, de casalzinho da Laurel com o Diaz. Eu não sei se eles estão querendo passar uma imagem de tipo Coringa e Arlequina. Desculpa, Arlequina, eu sei que eu estou te insultando, mas eu não sei. Eu sei que não tá dando certo. Eu acho assim, a ideia foi interessante, vamos dizer assim, um episódio focado no vilão. Mas eu acho assim que não para contar, perdão, a história do vilão. Isso é chato porque a gente devia conhecer o vilão durante a temporada inteira. Foi uma ideia interessante assim, se fosse um episódio com todo o Prometheus, a gente ia adorar, a gente ia amar se fosse um episódio com ele inteiro. Então assim, até da questão do casal é uma ideia. Só que a essa altura do campeonato, a gente quase no final da temporada, não tem como descer mais essa história. A gente já não quer mais ver isso, a gente já quer ver as coisas resolvendo, a gente já quer estar conectada com o vilão, a gente já quer odiar ele, não achar ele chato, desnecessário, Veio entendeu? tarde e veio fraco, né? Exatamente. Como eu falei, gente, ele quebrou um espelho, que mal, como ele é mal. Ah, ai, meu, só assim, né? Só dando risada dessas coisas, porque eu comentei no Twitter, a parte mais legal desse episódio, até antes, né, antes da Cenolist, que é o que a gente vai falar em seguida, mas a parte mais legal até a Cenolist pra mim foi a propaganda da segunda temporada de Westworld que passou, entendeu? A propaganda tava muito mais interessante que o episódio em si, entendeu? E como eu vou falar mal, eu vou deixar pra você começar a falar. Fala o que que você achou da cena, os únicos 2 minutos que o Oliver Queen aparece no seriado dele. Olha, a gente acha fofo porque é Ulisses, mas assim, eu não consegui comprar que a Felicity simplesmente deixou o Oliver de lado, assim, não estava de olho nele. Eu não consigo comprar essa ideia de que ela não estava ali, mesmo ele não sabendo que ela não estava olhando cada passo dele, que ela se controlou até o momento em que pá, chegou uma notícia, ela, ai meu Deus, cadê o Oliver? Então eu não consigo comprar. Foi bonitinha a cena dela se preocupando, sim, mas eu acreditar que a Felice simplesmente deixou o Oliver ir sozinho e não ficou de olho nele,
Aí eu não consigo, não. Eu vou falar quais foram os meus problemas com essa cena. Teve mais de um até, tá? A preocupação dela era real, tá? Eu acreditei na preocupação dela. O que eu não acreditei é que ela não tivesse conseguido localizar o Oliver a hora que ela quisesse, porque no episódio passado, no 618, não é que faz tempo, foi no último episódio, mostrou pra gente que ela tem um GPS no arco dele. Então, como que ela não conseguiu localizar o marido? Ok, esse é o menor dos problemas. O meu maior problema com essa cena é que, assim, ela estava de fato preocupada. O Oliver chegou e diminuiu a preocupação dela. E o Oliver, que sempre foi o maior fã dela, e eu tô preparando um vídeo sobre isso, diminuiu até a capacidade dela, falando assim: ah, porque se você tivesse no bunker, você sente que você poderia me ajudar. E na hora ela cortou ele. Eu poderia Eu, te ajudar. Não é que eu sinto que eu poderia te ajudar, eu poderia te ajudar. eu posso. Só que ela Essa tava, Felicity Smoke, meu amor. Eu posso sim. ela tava tão nervosa que acabou até não conseguindo articular melhor. Mas assim, é uma preocupação real. Ela estava aflita, ela estava tensa, ela estava nervosa. E ele simplesmente, ah, que bonitinha, fica quietinha aí, tá bom? E outra coisa, e outra coisa que eu odeio, porque assim, gente, eu já tenho, sei lá, 34 anos, acho que eu tenho 34 anos, por aí, tá? Se eu errei nas contas. Depois de um tempo a gente para de contar. Eu já assisti muita televisão, muita televisão. Sabe o que acontece quando o protagonista vira e fala: eu prometo que eu vou voltar pra mocinha do seriado? Dá merda. Batata. Se ele falou assim: eu prometo que eu vou voltar, ó, a gente tá no 19, então a gente só tem mais 4 episódios pela frente. Eu não dou 4 episódios pra ele acontecer o quê? Quebrar a promessa, porque é isso que acontece. Então, assim, eu já vi isso várias vezes, em vários filmes, em vários seriados. Então, se aparecer uma cena assim, é porque vai dar merda. A gente já imaginava, né? Sim, a gente tá chutando aí o que vai acontecer recentemente. E assim, como tu pontuou essas coisas, né? Fica claro que quem escreveu esse episódio não fez um bom trabalho, né? Até nessa questão, o Ulisses não conhece bem os personagens. A gente sabe que essa cena só ficou ali pra gente, os fãs de verdade, né? Que é, a maioria gosta do casal, para os fãs assistirem, porque todo mundo ia desistir, isso já ficou claro na promo, né? Eles botaram essa cena de cara, olha, vai ter Uhum. Ulisses, então assiste o episódio até o final. Mas assim, a fala, né, a situação, o jeito do Oliver, assim, ficou claro de que não são pessoas especialistas em escrever para o casal, né? Basicamente só escreveram para o vilão e como a escritora tentou de todo quanto foi jeito explicar a situação e não explicou foi nada, né? Não Porque desceu. não desceu. Não desceu. Foi mal escrito. O Oliver nunca. Eu tô planejando até. Eu te falei, eu tô planejando um vídeo sobre o Oliver ser o maior fã da Felicity, porque eu vou mostrar para vocês quantas vezes o Oliver enalteceu a Felicity, enalteceu o talento dela, enalteceu tudo que ela pode fazer para provar como essa cena foi totalmente fora do personagem. Porque ele nunca teria passado a mão na cabeça dela e falar: se você tivesse lá, você acha que você conseguiria me ajudar, né? Ele nunca teria falado uma coisa dessa. Se tivesse sido em outra temporada, uma temporada bem escrita, bem estruturada, e não essa porcaria que a gente tá vendo, entendeu? A gente saiu do melhor episódio da temporada, que foi o passado, pro pior episódio. E não sou só eu que tô dizendo, não, tá? Saiu a audiência fechada com internet, com todos os canais abrangentes, porque saiu uma prévia de manhã e aquela não é a geral, mas agora à noite saiu, fecharam. Arrow costuma ter mais ou menos, só para vocês saberem lá, a medida que eles medem Ibope lá nos Estados Unidos. No crossover, por exemplo, que né, foi um grande evento que teve muita visualização, assim, muito, o Ibope foi muito alto. Arrow chegou a 1 milhão né, lá no ponto, lá, 1 milhão de telespectadores. Esse episódio teve 0,3. Então, assim, foi o episódio que teve menor audiência da temporada. Então, assim, não sou só eu que tô dizendo que o episódio foi uma porcaria. Porque tem muitos fanboys aí que adoram culpar o Olicity, especialmente na quarta temporada. A culpa da quarta temporada ser ruim é por causa de Olicity. Eu quero ver eles abrirem a boca depois desse episódio, que só teve 2 minutos de Oliver,
Quero ver eles dizerem que a culpa foi de Olisty, pela Não, péssima audiência. Bom, eu não tenho mais nada para falar sobre esse episódio. Foi muito ruim mesmo. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Jamília? não, mais nada. Eu quero passar. Vamos pro próximo. Vamos esquecer esse episódio, vamos. Então, assim, a gente, no último review, a gente pediu para vocês mandarem e-mail com a opinião de vocês, e assim como nós, parece que vocês também não gostaram muito, ou nem se deram o trabalho de ver, porque a gente só recebeu um e-mail da Luísa Mior. Então, eu vou ler. Queridas, não vi legendado, então posso me equivocar em alguma observação. Que episódio de merda. Concordo. Os roteiristas realmente não apostaram corretamente nesses flashbacks. Tipo, qual é o sentido de Dias ter sofrido bullying na infância, tê-lo tornado esse traficante psicopata e arrogante? Fico com raiva que Dias então decide matar queimando seu ex-bully para ir superar as humilhações. Mensagem bem babaca. E o choque da Sirene com isso me soa hipócrita. Não é como se ela não fosse uma assassina impaciente desde sempre, por isso não engulo redenção. Oliver persistindo em ser teimoso e deixar Felicity de lado é tão porra. E ainda fingindo que pode derrotar sozinho o Dia, sendo que ele tem medo dele, pelo que fala o roteiro. E a Felicity pedindo desculpas ao Curtis, não. Que merda é essa, roteiristas? Felicity é a única que não tem errado nessa temporada. E ela ainda pede desculpas? Vamos se ferrar bonito. Espero que Espero que a Beth trate melhor a personagem de sua amiga. Ela merece coisa melhor. Quero ver Sobremesa List, OTA de volta. Estou com o ranço antecipado do René novamente. Desculpe os gritos, porque ela mandou bastante coisa em caps lock. Desculpe os gritos. Estou exasperada com o tratamento da Felicity. Estou ansiosa para ver o 622 e a Felicity ser a heroína que é de forma plena. Abraços afetuosos e boa sexta. Enfim, eu tenho como discordar do que ela fala? Não tenho, né? Só foi pontuar cada coisa que a gente já colocou aqui, né? Sobretudo, que a Pislock tá certíssima aí. Foi muito difícil. Bom, então vamos falar, aproveitando o ensejo do e-mail que ela falou da Beth, vamos dar a notícia, né? A notícia que saiu essa semana, que foi que os produtores de Arrow para a sétima temporada vai mudar. A gente tinha dois produtores, né? Co-produtores, Mark Guggenheim e a Wendy Miracle. Eles eram coprodutores juntos e agora para a sétima temporada a Wendy Miracle vai embora totalmente da série. Mark Guggenheim vai virar só um consultor, assim como em Legends, que ele também era produtor e também vai virar consultor. E a nova líder da série será Beth Schwartz. Eu fiz um vídeo, né? Publiquei hoje sobre isso. Sobre o porquê que é ótimo, que é maravilhoso que ela seja, mas você quer falar alguma coisa sobre isso, Jamile? Não, não, pode continuar. Então, ela começou lá embaixo. Ela tá com Arrow desde o primeiro episódio de Arrow. Então, assim, desde o piloto. Ela já trabalhava com Greg Berlanti antes como assistente pessoal dele. Aí quando começou Arrow, ela começou como assistente dos escritores. E ela foi crescendo, foi ganhando espaço. Então, assim, a gente sente um orgulho danado de ver uma mulher, né, começar nesse meio assim, e subindo, chegar até o topo, produtora executiva e agora showrunner, que eles chamam, que não tem uma tradução literal em português, mas seria assim, quem lidera a série, né? Quem encabeça a série. E o mais legal, assim, pra gente que gosta da série, que gosta do relacionamento dos personagens, especialmente o List e OTA, é que ela é amiga pessoal da Emily. Ela é que é a judia que dá consultoria para a personagem Felicity, que é judia, sabe? E ela escreveu o episódio do casamento 6-9, né? Agora. E ela disse que por ela teria feito o episódio inteiro com a festa, porque ela ama escrever sobre esses dois. Então, assim, ela é uma pessoa que entende os personagens, sabe? Toda vez que tinha na segunda temporada que o List não existia, que ainda era Loriver, né, o casal, e o Sarah, que o Oliver ainda estava dividido. Toda vez que aparecia uma cena que assim empurrava na direção ao List, era sempre ela que tinha escrito. Então, assim, Não, a é gente muito vê legal. o amor e o destaque dela, principalmente na Felicity, né? A Felicity, assim, Sim. nos episódios em que ela escreve, a Felicity, ela brilha, assim. Então, eu acho, assim, que o legal é saber que ela tem, como você falou, respeito pelos personagens originais,
né? Assim, ela entender todo o sentimento que envolve os personagens, não simplesmente escrever uma história onde tu vai acabar com o relacionamento de personagens, sendo que mais lá na frente tu vai ter que unir todo mundo de novo para a história poder continuar. E ela conheceu o seriado desde o início também, né? Então isso já deixa a gente assim bem mais respirando com mais calma. E assim, como o David Ramsey falou, né, na convenção da semana, acho que passada, retrasada, que ele falou para uma fã, né, que os escritores também iam mudar. Então, assim, graças a Deus que vai ter essa repaginação. E quem está liderando essa mudança é uma pessoa que está com a gente desde o início e que gosta e que tem carinho por esses personagens, sabe? Ela é uma pessoa que postava no Twitter dela, toda vez que aparecia alguma cena assim, comentários que a mãe dela fazia do episódio, sabe? Então, assim, ela tá muito inserida nesse universo de Arrow, até assim, entrando na vida pessoal dela mesmo. E pra gente que é fã, que a gente entende muito disso, né? A gente acha ótimo. Bom, então, previsões, próximos episódios? Você já viu Gente, sobre o que é o próximo episódio? eu vi algumas coisas assim, mas a gente viu a promo, né? Parece que Uhum. o Dias vai ter aquela ideia original de prender o Oliver em corrente, porque a gente não viu isso, a gente não viu ninguém fazer isso com ele Nunca até aconteceu, agora. né? O Oliver nunca foi preso na corrente. Mas, nossa, mal vejo a hora. Estou ansiosíssima, tá? Ansiosa para esse episódio, ansiosa para ver que o Oliver vai apanhar. Ixi, gente, o que eu adorei foram as fotos que saíram do episódio da Sereia Negra apresentando seu novo namorado para o Lince. Eu Não, eu adorei. achei tão ridículo aquela. O que é isso? Ela tá apresentando na verdade o boy pro papai. Porra, era aquela, gente. Olha, e eu sei que no resumo do próximo episódio, se não me engano, é pro próximo, que o René vai voltar também. O René vai Sim, voltar e vai se sentir dessituado por estar em campo. Você tem que se sentir dessituado da sua vida, meu filho. Não é porque você voltou aos uniformes. situado de Bom, que você pode. não é um herói. Deixou de ser um herói. Nunca foi um herói, na verdade, como a Amanda Nunca, sempre ressalta. nunca foi. E vai aparecer o Deagle também. Né? Teve foto do Deagle vestido lá com o uniforme da Argos. Virou só um soldadinho ali no meio, Parece que sem destaque. super amigos do NTA lá com a Dinah e com o Curse também. Olha, parece que vai ser mais um daqueles episódios. Se, Vamos se, dar se as aparece, mãos olha, e vamos. se o primeiro nome que aparece no resumo do episódio é René, o que você pode esperar de um episódio desse? Já quer desistir antes, né? Certeza. Agora, a não ser que ele vire e fale, olha, realmente eu não nasci para isso, eu vou cuidar da minha filha, é o único jeito do René se redimir nos meus olhos, entendeu? Ai, gente, É não, eu acho que largar já tá, tudo. acho que já passou da hora deles demonstrarem algum remorso, eles reverem as atitudes dele. Eu acho que tá demorando muito. Eu espero, vamos torcer para nesse episódio ter pelo menos assim, fui eu que fui atrás disso, fui eu que fui procurar isso. Porque se for igual mais um episódio, igual o Curtis falando toda aquela besteira, gente, eu não sei se eu aguento, não. Pois é, a vontade que dá é largar tudo e voltar só em outubro, né, na sétima temporada. Mas eu sei que eu não vou conseguir fazer isso, né? Porque eu sou fã Olicity, mas eu sou fã de verdade da série, entendeu? Sim. Porque assim, diferente desses outros fãs, ai, porque a Canário Negro tem que ficar com o Arqueiro Verde porque a história é assim. Eu duvido que essas pessoas tenham feito, tenham consumido metade do que eu já consumi de Arrow, do seriado mesmo. Gente, eu tenho 4 livros de Arrow, entendeu? Do seriado mesmo, eu li, eu participo, eu legendo entrevistas, eu tô atrás de Eu tenho notícias dos canal no bastidores. YouTube, eu faço review. Eu duvido você encontrar um fã de Kate Cast mais fã de Arrow do que eu, entendeu? Eu duvido. Não Eu acha? sou Não vou fã de procurar que vocês verdade. não vão achar. Eu sou fã de verdade da série, entendeu? Sendo holística ou não, porque eu gosto é da série. Então eu torço para que melhore, porque esse episódio foi no mínimo difícil de engolir, no mínimo. Foi.
Se Difícil de até a aturar. Cenolist me irritou, pensa. É, gente, o negócio tá puxado mesmo, hein? Se eu conseguir ficar irritada com uma Cenolist, é porque chegou no fundo do poço mesmo. E a gente Bom, tem o Tommy voltando aí, nós não sabemos em que contexto, né? isso. Nesse próximo episódio, o Tommy volta. O Stephen Amell já deixou claro que não é flashback. Então, não é. Como é que você acha que ele volta? Não sei, eu já tentei fazer toda a matemática possível, ainda não consegui encaixar aí. Assim, fica difícil da gente saber em que contexto e para que ele vai voltar, né? Então a gente já fica mais difícil da gente pensar em alguma coisa. A gente sabe que a Sarah vai voltar, saiu a foto que o Steven colocou em alguém no hospital, que todo mundo tá entre o bebê Ulisses ou Lance, Eu já ouvi né? falar Sobre também que pode ser o René na cama e o Oliver e o René finalmente se fizeram as pazes, por isso que ele tá sorrindo. Eu não engulo. Sim, também não. Assim, se não for uma coisa partindo dos dois lados, eu não vou aceitar esse pedido de desculpa, assim. Eu quero que seja uma coisa de todo mundo admitindo sua parcela de culpa, se responsabilizando pelos seus atos. Agora, sendo uma coisa assim. Gente, mas que tanto esse povo enaltece esse NTA, né? Cada episódio novo parece que isso acontece, parece que, sei lá, Ota, que é o original, que é a base, foi esquecida, NTA agora parece que esse povo ama eles e faz a gente sentir mais raiva. Esses escritores aí que colocaram nessa sétima temporada, parece que na verdade foi da metade pra frente, né? Tipo, dos episódios do crossover pra frente, foi aos trancos e barrancos. Um episódio bom, três ruim. Um episódio bom, três ruim. Foi bem difícil. Olha, eu não sei dizer para que o Tommy volta, nem como que o Tommy volta. Eu sei que eu adoro ele, então eu não vou deixar de assistir porque eu quero ver o Colin Donahoe de novo. Aliás, viu? Se alguém do Chicago Med estiver assistindo e falar português, eu troco uns cinco pessoal ali do elenco de Arrow pelo Colin Donahoe, viu? Pode fazer, pode fazer o Curtis virar médico, o René virar, sei lá, o maior cirurgião do mundo. Pode levar, pode levar. Troca o René, o Curtis e a Black Siren. Tchau, pode levar. E Eu ela troco vai estar esses três. ela vai estar no próximo episódio de Flash, no episódio 19, ela vai estar lá. Não sei o que fazendo. Gente, quando eu vi essa notícia, eu achei que era zoeira, porque eu li uma notícia de que a Black Siren da Terra X ia aparecer em Flash. Eu dei risada, falei, que piada, e passei reto. Mas aí eu vi que o Wentworth Miller, que é o capitão, né, o cidadão, não é cidadão gelo, Captain Capitão Cold, Frio. né? Capitão Frio, porque da Terra X ele tem um outro nome, não é Capitão Frio na Terra X, é Isso. outro Cidadão Frio, uma coisa assim, É Cidadão Frio. É isso né? Então, mesmo. que ele ia participar. Aí eu falei, mas será então que a Black Siren vai estar também? Aí voltou. Será que aquela notícia que eu li não era piada? Enfim, eu troco, tá, Chicago Med? Dá o Colin de volta pra gente, eu te dou 3 ou 4 de Arrow. Pode levar. Acho A que a gente tá Cerveja Negra trocando. pode pegar o Dias e levar lá pra É, Central City. Deixa lá. Fica pra lá. a gente tá trocando quantidade por qualidade. No caso, a gente que fica com qualidade. Você pode levar quantidade. Ai, gente, devolve o Adrian Chase pra gente também. A gente até ignora que ele morreu na ilha. Foi a pior cagada que os escritores puderam fazer foi colocar um episódio do Adrian Chase antes desse episódio do Dragão, porque aí vai esfregar na nossa cara que o Adrian Chase é milhões de vezes melhor do que o Ricardo Dias. A única Gente, chance que eles tinham de salvar esse merda desse personagem era trazer o Adrian Chase, em vez de trazer, se ele só podia aparecer em um episódio, ele tinha que aparecer no episódio de origem do dragão e relacionar a história dele com o dragão, entendeu? Ele tinha que aparecer nos flashbacks, treinando o dragão, falando, ó, aqui é isso, esse é o Oliver Queen, mostrando quem é, eu vou acabar com a vida desse cara e você vai continuar caso dê ruim pra mim. Eles tinham que ter feito isso, meu. Já que não planejaram isso desde o ano passado, dava pra ter resolvido agora.
Era esse episódio que você resolvia. Você enfiava o Adrian Chase. Porque, assim, onde tiver Adrian Chase, a gente vai achar ótimo. Então, assim, o Adrian Chase tinha que estar no episódio de Origem do Dragão. E não, entendeu? Aí ficou um lixo. Esfregou na nossa cara que ele é muito melhor. Não relacionou o dragão com o Adrian Chase. Acabou. E o Kirk Azevedo é um bom ator. Eu assisti ele em Fringe, eu Sim. assisti ele em Dos Macacos. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas quando o negócio é mal escrito, não adianta, né? Não, é que nem assim, as pessoas falando no Twitter, né? A gente viu o Paul, ele falando super bem do ator. A gente não tá falando da atuação dele, né? Ele é um bom ator e tal. O problema é a história, porque é que nem a questão com Caden James, né? Era um bom ator, mas a história não contribuiu, não ajudou ele a desenvolver o Pois é. personagem, né? E Fazer a gente agora gostar do personagem. eu me arrependo amargamente de ter reclamado do Caden James, porque ele foi um vilão muito melhor do que essa porcaria que estão me apresentando aí. Até o Sebastian Blood, que eu falava mal pra caramba, gente, pra mim não teve vilão pior que Sebastian Blood. Até ele era melhor do que teve uma história de origem melhor. Lembra que apareceu a mãe dele, Sim, que sim, ele fingia sim. que era tia lá no hospício, não sei o quê. Até ele teve uma história de origem muito melhor do que o Sim, dragão. e contou a história de origem dele sem precisar dar um De um espaço, um episódio só pra episódio ele. inteiro, não precisou. A gente teve lá o Oliver indo investigar, a Laurel indo investigar. Então, eu acho que se fizessem, vamos dizer assim, a participação do Oliver indo investigar as origens, eu acho que teria sido muito melhor. Pois é, em vez de ficar gastando nosso tempo com essa briguinha estúpida. E engraçado que, assim, o Mark Guggenheim, né, que ainda é o produtor nessa temporada, ele deu uma entrevista falando que ele ficou surpreso com a reação do público. Porque nos gibis toda hora tem esse enredo de guerra civil, né, de briga dentro da própria equipe. E que é normal isso. Então ele não entendeu por que, que o público de Arrow ficou tão bravo com essa escolha deles e por que, que a gente está tendo uma reação tão ruim com o time novo. Você consegue explicar para ele por quê? Eu conto ou Eu você tenho conta? vontade. Meu, como que ele não entendeu por quê? Claro que ele entendeu. Tchau, vai tarde. É como a gente está falando assim, é mal escrito. A gente não conseguiu entender as razões do comportamento do NTA. A gente não conseguiu comprar o lado deles da história. Não é só porque a gente gosta do Otto, não, é porque a história deles não faz sentido, o comportamento deles não fizeram sentido. É Então, porque assim, foram comportamentos hipócritas e mal explicados. sim, e a mesma coisa com o Dias. A gente não consegue se pegar um vilão, mesmo ele tendo o episódio inteiro para contar a história dele, não adiantou de nada, porque continuou sendo mal escrito, desnecessário. Mesma coisa ele achando, ele não entendendo porque o povo odiou a Susan Williams na quinta temporada, né? Que ele também não Porque entendeu. ele também não entendeu, né? Então o problema não é a gente, o problema é você, querido. É, realmente, já estava mais do que na hora de procurar um job aí diferente, porque não estava dando mais não. Pois é. Enfim, sua teoria. A minha teoria continua sendo a mesma que eu falei da outra vez, que Oliver vai preso. Eu tô sinceramente pendendo, começando a acreditar que a Felicity vai aparecer grávida mesmo. Não queria, tá? Não queria. Mas acho que é o argumento mais forte mesmo para terminar a temporada. Oliver vai preso e tal. Só que, eu não sei, eu comecei a titubear um pouco nessa teoria, porque, pensando bem, o Oliver, o episódio. É o próximo episódio que vai ser o julgamento dele? Não, acho que é o 21, né? O episódio É vinte e 21, um, 22, por aí. acho que é o 21. O 21 é que vai ser tipo Law and Order, né? Vai ser tipo quase um episódio inteiro no tribunal. Só que o Oliver tá filmando o episódio 23 e tá falando que vai ter a luta final e não sei o quê. Então ele não tá preso no 23. Que hora que ele iria preso, você entendeu? Uhum. Então isso aqui ficou meio. Aí a gente já viu a cena no hospital, né? Então ele não tá É, preso. A ele não imagem tá. lá e tal, ele não tá preso. Então, não sei, né, como é que vai se dar esse contexto aí dessa prisão, porque parece que é isso que vai acontecer. Mas de que forma? Eis o mistério. A gente tem até A gente não medo de como vai terminar consegue. isso. A gente não consegue prever porque
os personagens estão tão fora de personagem que eles estão imprevisíveis pra gente. Assim, tá tão mal escrita a história que quando a gente pensa que ela vai se acertar, ela pá, desvia completamente, né? Quando a gente tem um episódio 18 bom, que a gente não esperava que o 19 fosse bom, né? Mas pelo menos que ele fosse assim, um pouquinho melhor, né? E não foi. Aí a gente fica nesse negócio, episódio bom, episódio ruim, episódio bom, episódio ruim. Aí a gente não consegue acompanhar a história, se a história vai continuar boa ou se ela vai continuar ruim. Não tem como a gente saber. Bom, eu sei que vai o list não se separar, quando eu vou falar se separar, gente, não é se separar para sempre, divórcio, não é isso que eu quero dizer. É que com aquele eu prometo que eu vou sempre voltar, eu tenho certeza que ele não vai voltar. Então, assim, vai haver uma separação, ainda que uma separação física, entendeu? Ele vai para Uhum. algum lugar que ele não vai conseguir estar com a Feliz. Isso eu tenho certeza, ainda mais depois dessa fala nesse episódio. Se é porque ele vai preso, ou se ele vai voltar, vai reconstruir Liam Yu, sei lá o que ele vai fazer na vida dele. Não sei. Mas ele não vai estar fisicamente com a Felicity no final da temporada. Isso eu tenho quase certeza. É isso. Então tá, mais alguma ponderação? Não, já foi tudo, já. Só Já foi tudo. esperando Até que que a a gente gente falou. consiga, pelo menos, se a gente conseguir pelo menos assistir o episódio 20, né? Eu acho que a gente até falou mais do que a gente imaginou que teria para falar, né? É. É que às vezes descarregar faz bem. Então tá bom. Gente, eu vou deixar aqui o e-mail depois de que vocês assistirem o próximo episódio, episódio 20. Manda e-mail pra gente com as opiniões que vocês acharam do episódio, que aí a gente lê aqui no próximo review. E eu espero, sinceramente, que o próximo review tenha coisas melhores a serem ditas do que esse episódio. Porque eu acho que nenhum outro episódio vai receber uma nota tão baixa quanto dois. Então é isso. Comentem, por favor, indiquem o canal que está tendo que crescer de novo. Entendeu? De 17.100 inscritos que tinha no outro, agora eu tô com 200 e pouco. Então, assim, se vocês puderem, por favor, divulgar, pedir pro pessoal se inscrever no canal para poder ter aparição, porque o canal não aparece no YouTube, nas pesquisas, nas buscas, enquanto ele não for mais popular. Então, ajudem-me, por favor, a tentar resgatar pelo menos um pouquinho do que o canal era, tá? E é isso. Jamile, despeça-se. E comentem aí o que vocês acharam. Podem comentar mesmo sobre esse episódio. A gente quer mais ouvir o que vocês acharam, porque vamos se unir. Tá todo mundo chateado, tá todo mundo decepcionado, mas usem os comentários aí para responder com muito respeito. A gente não precisa ofender ninguém para dar a nossa opinião, tá? E é isso. Então tá bom. Beijinho, tchau e até semana que vem. Bye.